Brasil é o país que lidera o ranking de casos de ansiedade no mundo, de acordo com o levantamento realizado pela ONU. Mas o que está por trás desses números e como essa condição afeta a vida dos brasileiros que têm ansiedade? Rotinas cada vez mais aceleradas, excesso de cobranças e a constante conexão com o mundo digital são alguns dos fatores que colocam o Brasil no topo do ranking mundial de ansiedade. Dados recentes apontam que mais de 9% da população brasileira sofre com transtornos de ansiedade, o equivalente a 19 milhões de pessoas. A ansiedade vai além do nervosismo passageiro. Para muitos, ela se manifesta em crises que afetam diretamente a vida pessoal, social e profissional. Os sintomas como tremores, falta de ar, taquicardia e sensação de perda de controle são apenas alguns deles. O transtorno pode levar ao isolamento social e afeta também o sono, o apetite e, em casos mais graves, a saúde física, causando problemas como pressão alta e gastrite. Outro fator preocupante é que a ansiedade não escolhe idade. Crianças e adultos também estão sendo cada vez mais impactados por essa condição. Eles estão refletindo o estresse que sofrem em relação aos ambientes que estão, a falta de uma relação aberta com os pais ou até mesmo a cobrança na escola. Já os adultos, pressionados por prazos e resultados, convivem diariamente com o peso do burnout. O burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. As minhas noites eram agitadas, porque eu deitava, mas eu só deitava de corpo presente. A minha mente estava no trabalho, estava na minha agenda do dia seguinte, estava naquela ansiedade de saber o que ia acontecer, o que eu precisava resolver. Então eu não conseguia descansar. Dores no corpo, mal-estar, não conseguia raciocinar direito, esquecia muitas coisas, ficava esquecida. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar, sempre com uma visão muito pessimista do futuro. A ansiedade é um verdadeiro sinal do corpo pedindo atenção, porque algo definitivamente não está indo bem. Embora desafiadora, a ansiedade não é invencível. Se você se identifica com esses sintomas, saiba que você não está sozinho. Buscar apoio é indispensável. Milhões de brasileiros têm sofrido com o problema da ansiedade. E você é uma dessas pessoas? Vive à base de uso de medicamentos para dormir, para se concentrar no trabalho, para lidar com as crises de ansiedade? Se você é uma dessas pessoas, então fique ligado conosco, porque nós vamos mostrar a você como a fé pode agir a fim de lhe ajudar a se livrar deste problema de uma vez por todas. A ansiedade é algo que afeta todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais. Jovens, idosos, pessoas de meia idade, ricos ou pobres. Não interessa a sua classe social. Se você está sofrendo com crises de ansiedade, nós podemos te ajudar. Desde já, gostaria de deixar à sua disposição o serviço de SOS Espiritual gratuito. Os números aparecem aí no seu televisor, 3216-6162 para você ligar e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você que precisa desabafar, conversar com alguém, falar do que está acontecendo com você, buscar ajuda pela fé. Olha só o que diz o texto sagrado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este ele é o Senhor Jesus. Quando você transfere de si mesma ou de si mesmo toda a ansiedade que você carrega para Deus, Ele recebe isso de você e te dá a paz.
E é o que vai acontecer hoje. Essa transferência de energia. A energia negativa saindo, deixando você e você recebendo a energia de Deus, a paz, para você ter um sono restaurador, para você poder pensar e aí então escolher de forma coerente, racional e não agir no impulso da ansiedade. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, o dia todo hoje combatendo a ansiedade. Você que tem se consultado com psiquiatras, psicólogos, você que tem feito terapia para tratar desse problema e você sabe como é que é. Há tempos que você está tudo bem com você, tudo ok, tranquilo, de repente vem uma nova crise. Às vezes você fica meses bem e aí vem uma notícia ruim, está lá você de novo com crises de ansiedade. Está na hora de você resolver esse problema de uma vez por todas, não é verdade? E você vai resolvê-lo através da fé. Às 7 da noite você vai passar pelo corredor de fogo e poder formado pelos 70 iluminados. Traga o que está de errado com você para Deus, porque Ele vai te dar a solução que você precisa. A libertação está a um passo de você. Basta que você tome a decisão de sair de casa hoje e vir buscar ajuda. Esse corredor formado pelos 70 iluminados é formado por homens e mulheres que foram iluminados pelo poder de Deus. E hoje eles nos ajudam a ajudar você também. Aqui no centro de Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos e em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. É só você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Vamos a resultados, testemunhos. Eu prometi para você no início do programa que você ia ver o que Deus tem feito na vida daqueles que têm o buscado. Seu nome? Boa noite, Frank. E a vitória, Frank? Bispo, eu cheguei aqui em 2020 com muita depressão, ansiedade. Eu não tinha força para nada. Eu cheguei a vender um carro para comprar medicamento, porque já não tinha de onde tirar dinheiro. Vendeu o carro para pagar tratamento contra a depressão. Exatamente. E não deu jeito. Foi quando me falaram da reunião de sexta-feira aqui. Eu até cheguei a falar, mas quando já fui várias vezes na igreja, o pastor orou na minha cabeça, mas não deu jeito. Não, vai na sexta-feira lá e o que tu escutar lá, se tu colocar em prática, você vai ser livre. E eu cheguei aqui na sexta-feira. Acho que eu tenho 44 anos, acho que quando eu saí daqui, eu nunca teve uma noite tão tranquila como quando eu cheguei em casa. E o que aconteceu? Eu fiz um voto com Deus falou, meu Deus, Senhor existe mesmo aqui na Igreja Universal. Eu vou fazer um voto de vir 6 sexta-feira, 6 domingo e 6 quarta-feira, para me ser livre dessa depressão, dessa ansiedade. E na quarta semana, eu estava livre, sem precisar tomar medicamento nenhum. Porque o segredo eu aprendi. Obedecer a palavra. Quanto tempo faz que você está vindo na igreja? Desde que você pegou firme, desde essa época aí que você fez esse desafio? Eu estou aqui desde 2020. Eu cheguei aqui em 2020, eu estou aqui esses 5 anos. Quer dizer, você sofreu com depressão por 39 anos? 39 anos, bicho. Curado, livre, graças a Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus, pessoal. Seu nome? Letícia. Letícia. O que Deus está fazendo na sua vida aqui na Corrente? Então, bispo, é uma testemunha de libertação. Eu cheguei aqui com diversos problemas internos, né? Eu cresci numa família completamente desestruturada, onde havia muita briga dentro de casa. Meu pai e minha mãe, eles se agrediam fisicamente. Minha mãe já deu uma facada no meu pai. E por conta de muitas brigas, eles acabaram se separando. Entre meus 5 e 12 anos, eu sofri abuso sexual de 4 membros da minha família. Então, eu já cresci, assim, sentindo muito insuficiente, odiando a mim mesma. Eu tinha ódio da minha personalidade, da minha pessoa, porque eu achava que ninguém gostava de mim, que ninguém ia sentir minha falta. E também eu vivia sendo muito comparada com meu irmão. Minha mãe falava que ele fazia tudo melhor que eu, que ele lavava a louça melhor que eu, que ele limpava a casa melhor que eu, que ele cuidava dos meus irmãos melhor que eu. Então, eu me odiava. Eu cheguei a conhecer o trabalho do Força Jovem ali nos meus 14 anos, só que eu não peguei firme. Eu vivia entre o pé do mundo e o pé na igreja, então aos 18 anos eu acabei me afastando.
Consequentemente, entrei num relacionamento onde eu me descobri muito insegura, tive muito problema com ansiedade. Quando esse relacionamento terminou, eu coloquei dentro de mim que eu não queria ficar com mais nenhum homem. Então, eu comecei a ficar somente com mulheres. E ali foi onde eu quis me mudar toda a minha personalidade, mudar quem eu era, mudei toda a minha aparência física, porque eu queria que as pessoas olhassem pra mim e pensassem, essa menina, ela gosta de mulher. Então, eu pintei o cabelo, coloquei piercing, mudei toda a pessoa que eu era. Por conta disso, eu tive muito problema em casa com a minha mãe, então eu acabei saindo de lá por conta disso, acabei indo morar sozinha, né? E continuei vivendo essa vida, com um vazio muito grande dentro de mim. E eu comecei a trabalhar num lugar que, através de uma colega de trabalho, eu conheci o centro de Umbanda. Aí foi onde eu quis me envolver com esse mundo, porque eu não queria mais saber de Deus. Eu queria simplesmente viver a minha vida, sem incomodar ninguém, porque eu tinha raiva do mundo espiritual. Eu tinha umas amigas da fé que elas vinham falar comigo, elas tentavam me trazer de volta, tentavam, assim, trazer um pouco de consciência pra mim, mas eu falava que eu não queria mais ouvir falar sobre aquilo, eu rejeitava tudo. Então, eu queria ser, assim, tipo, outra pessoa. Só que eu tava muito debilitada dentro de mim. Cheguei a procurar aliviar a ansiedade com calmante, cheguei a fumar cigarro pra ver se aliviava um pouco isso, e não parava. Quando eu cheguei no meu ponto limite ali de ansiedade, que eu não conseguia levantar da cama, que eu não conseguia comer, eu não conseguia trabalhar, porque eu saía de casa pra trabalhar e eu voltava porque me dava crise de ansiedade, então eu não conseguia fazer nada. Foi onde eu lembrei do Força Jovem e eu pensei, será que até eles esqueceram de mim? Porque eu tava me sentindo muito esquecida, era como se eu estivesse sendo apagada do mundo. E ali, depois de 2 semanas que eu tive esse pensamento, eu recebi um convite para vir. E vindo aqui, conversando com a obreira, teve uma coisa que ela falou que me tocou muito, que ela falou que a vida com Deus, ela era leve. E eu nunca tinha sentido essa leveza na minha vida. Eu achava que tudo eu tinha que fazer muita força. Tudo para conquistar um pouco de orgulho dos meus pais, eu tive que fazer força. Para ter tudo que eu tinha, eu tive que fazer muita força. Então, eu não sabia o que era aquilo. E ali foi onde eu decidi realmente me entregar e ver o que Deus tinha para me dar. E hoje eu tenho uma vida muito leve. Deus, ele me deu paz, ele me deu alegria. Tudo o que eu tinha, assim, pendente, que estava tudo destruído, Deus, ele foi reconstituindo. Hoje eu tenho um bom relacionamento com meus pais, com a minha família, não tem mais brigas. Hoje em dia tem muito paz na minha vida. Tá com quantos anos agora? 21. Quer dizer que dos 18, você saiu, você se afastou. Quando você completou 18 anos, você se afastou. Sim, senhor. E ficou afastada até quanto tempo? 3 anos. 3 anos afastada. E a sua vida foi só virando para o pior, né? Só se afunda. Sim, senhor. O que você tem para dizer para essa pessoa que está vendo o seu testemunho agora, que está vivendo o que você viveu, está afastada, está longe de Deus, está numa situação semelhante à sua ou até pior? Se entregar para Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus, ele não faz nada na nossa vida, mas na verdade é que a gente acaba não confiando. Então Deus, ele não tem como fazer nada se a gente não dá esse passo de confiança. Então eu digo para confiar. Valeu a pena voltar? Sim, senhor. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Quando olhamos o lado de fora, nem sempre transparece o caos interior que só quem vive sabe. E muita gente vive assim, por dentro, no limite. No mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com a ansiedade em níveis que já comprometem a vida. E talvez você esteja entre eles. Um mal real que esgota as forças e isola quem sofre com ele. Com suas próprias forças, você talvez não esteja conseguindo lutar. Mas com as armas certas, é possível combater esse mal e definitivamente vencer. Nesta sexta-feira, 22 de agosto, o dia do combate à ansiedade. Na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você terá essa oportunidade. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, o dia todo hoje, nesta sexta-feira, de plantão,
para ajudar você. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor, agora o que você tem que fazer é sair daí e chegar. Quando bate uma crise de ansiedade, de repente você fica numa situação que não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer absolutamente nada, se tranca no seu quarto, fica ali com os remédios esperando a crise passar. Isso não é normal. Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com crises de ansiedade. E hoje estaremos realizando esse combate. E em todos os templos da Universal você terá a oportunidade de participar de uma reunião de fé para se livrar deste mal de uma vez por todas. Vamos acompanhar mais um testemunho de fé e a gente já volta. Eu me chamo Maria das Graças, sou empresária e antes a minha vida era sem cor. Aos 11 anos de idade, a minha mãe faleceu. E para mim foram um dos piores momentos da minha vida. Eu dormia junto com a minha mãe. 5 anos antes, meu pai já tinha nos abandonado. E eu era muito agarrada ao meu pai também. E foi uma perda muito difícil, porque nós tivemos que sair da nossa casa. Então, eu era a filha caçula da minha mãe. E eu passei a morar com uma irmã, depois eu passei a morar com o irmão, depois eu passei a morar com outro irmão meu. Depois eu já fui para casa da minha tia, então eu praticamente fiquei sem um local para chamar de meu. Eu era muito carente pela falta de pai, pela falta de mãe. Aos 16 anos de idade, eu conheci um namorado e esse namorado ele supria todas as minhas necessidades de carência. Quando eu completei 20 anos, a gente foi morar junto. E na nossa primeira viagem, eu pude conhecer com que ele era na verdade. Então, em uma discussão, o meu cabelo foi posto todo dentro da minha boca, então eu me senti muito sufocada. Eu quase que morri, eu estava em outra cidade, não tinha ninguém para pedir socorro, então eu quase morri com o meu cabelo todo dentro da minha boca. E naquele momento eu vi que não era a pessoa que eu tinha conhecido. E a partir daquele momento eu também comecei a ter medo. Quando meu filho completou 8 anos de idade, eu descobri que eu estava grávida. E aquele momento para mim foi... Deus está me abençoando, então eu vou ter mais uma criança, vou ter mais um filho. Meu relacionamento não era bom, mas para mim eu achava que aquilo ali seria o complemento, que seria realmente o complemento da nossa união, mas infelizmente eu perdi. E quando eu perdi essa gravidez, para mim foi muito difícil. E eu comecei a me culpar, eu não consegui ficar no meu quarto, eu tive que me mudar para o quarto do meu filho, porque era um ambiente que eu me sentia melhor. E eu olhava para a parede do quarto do meu filho e tinha uma parede, era como se eu estivesse dentro daquela parede. Eu passava dia e noite ali deitada, virada de lado e olhando para aquela parede. O tempo todo, para mim, eu estava caindo ali dentro. Era um sentimento horrível. Me chamavam para comer, às vezes eu ia comer, às vezes eu não ia comer. Ia só para tomar banho, depois me deitava novamente. Aí diziam para mim para que eu falasse, né? Para que eu falasse alguma coisa, para que eu dissesse o que eu estava sentindo, se eu estava precisando de alguma coisa. E eu não conseguia, eu não tinha vontade de falar. E o meu ex-marido vinha e dizia, conversa comigo, fala comigo, diz o que você está sentindo, por favor, fala, tá com raiva de mim, tá chateada comigo, fala. E meu filho dizia, mãe, sai daí. O meu filho chegava. Se levanta, fala comigo. Vem brincar comigo. Mas eu não conseguia, porque a tristeza para mim era tão grande. Eu me sentia a pior mulher do mundo. E as poucas vezes que eu me levantava, eu ia pro espelho. Eu olhava para mim, eu passei a me arranhar muito, porque eu tinha muita raiva do meu corpo. Porque ele não segurou a criança que eu queria. E eu pegava, minhas unhas eram grandes na época, eu pegava e fazia assim no meu rosto, que era pra realmente danificar, porque isso fazia com que eu me sentisse melhor. Só que quando eu me olhava, quando eu vi o resultado do que eu tinha feito no meu rosto, no meu corpo, eu me sentia pior ainda. Então, com isso tudo acontecendo na minha vida, eu cheguei a ter pensamentos com relação à morte. Porque eu perdi totalmente o prazer nas coisas. E eu ia para a varanda e eu ficava pensando, se de repente eu me jogar daqui? Se de repente, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer logo? Então, esses pensamentos vinham na minha cabeça. Eu me sentei na frente da TV e eu vi uma propaganda
que falava que depressão tem cura, que você não precisa passar pelo que você tá passando, que você pode sair dessa situação que você está vivendo. Então, como eu era muito infeliz, eu comecei a assistir mais aquela programação naquele mesmo horário. E assim, eu pedi para que me levassem até o local. E nesse local eu fui acolhida, eu fui atendida, eu fui cuidada, eu fui orientada, me disseram o que estava acontecendo comigo, por que estava acontecendo e como que eu poderia sair daquela situação. E assim eu conheci o grupo Depressão Tem Cura. E através do grupo Depressão Tem Cura, eu fui ao evento Vida Cores. E lá nesse evento Vida Cores, a minha vida foi transformada, porque eu entendi o que faltava em mim. E eu comecei a batalhar para poder receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe para a minha vida a paz que eu tinha perdido. Trouxe para a minha vida a alegria que eu não tinha mais. A minha vida passou a ter cor, que antes era cinza. E por isso eu quero convidar você para estar conosco nesse próximo evento do Vida Cores e ter a sua vida transformada assim como a minha foi. Maria das Graças, hoje curada da depressão, livre deste mal. E foi através de um programa como esse. Ela pediu a alguém que a trouxesse à igreja. Ela fez a corrente da libertação e o mal saiu. E é isso que acontece. Quando o poder de Deus entra, o mal sai. Ah, mas sai mesmo, tem que sair. E hoje é o dia de você buscar a sua libertação. Combate a ansiedade. Os horários estão aparecendo aqui no seu televisor e especialmente às 7h você vai passar pelo corredor de fogo e poder. Esse corredor formado pelos 70 iluminados, determinando a sua libertação física, emocional, psicológica e espiritual. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, com atendimento antes e depois da reunião. E você também não paga pelo atendimento. Aliás, você não paga por nada. Se você vier de ônibus, todas as linhas de ônibus que passam na Mauro Ramos param na porta da catedral. Se você vier de carro ou moto, estacionamento é gratuito. E pode trazer os pequenos, que nós temos aqui a creche, a EBI, onde eles vão ficar durante o período da reunião. Hoje, dia de combate à ansiedade. Você que sofre com esse problema, está aí a oportunidade para você se libertar. Se você conhece alguém que está passando por esse problema, convide essa pessoa para vir com você hoje receber a libertação. E você não vai pagar absolutamente nada. E falando nisso, eu quero deixar claro aqui para você que vem vivenciando uma situação difícil na sua casa, porque aí no seu lar você tem pessoas que são da área da segurança, são policiais, são pessoas que trabalham na Guarda Civil, que lidam todos os dias com os problemas da nossa sociedade. E se você percebe que há assim uma alteração emocional, um problema que a pessoa não quer discutir, não quer conversar com ninguém, venha buscar ajuda, porque só Deus pode agir e quando Ele age, nenhum mal prevalece ou permanece. Inclusive, neste domingo, dia 24, nós estaremos realizando a condecoração dos heróis em alusão ao dia 25 de agosto, o Dia do Soldado. Pastor Lucas está aqui conosco hoje para falar um pouquinho mais a respeito. Olá, Bispo, estamos convidando todos os profissionais da segurança pública, segurança, justiça, para estar conosco, junto com os seus familiares. O domingo é um dia para a família e nós separamos esse domingo para abençoar todos os profissionais da segurança pública, assim como também os seus familiares. Eu quero fazer um convite a você que trabalha na segurança pública, nas Forças Armadas, você que trabalha em um órgão de justiça, esteja conosco nesse domingo. Será um dia em que nós estaremos orando por vocês, estaremos abençoando as suas vidas, sua vida, sua família e também os condecorando, aplaudindo, homenageando ao serviço que os senhores prestam à sociedade. É isso aí, neste domingo, dia 24, às 9h30 da manhã, a condecoração dos heróis. Uma homenagem valorativa às Forças Armadas, aos membros das nossas Forças Armadas e também a todos os membros da segurança pública, policiais militares, federais, civis, guarda municipal, policiais
de trânsito, você que está envolvido de alguma forma nesta área, venha receber esta homenagem mais que merecida. Aqui na Catedral da Fé, na Mauro Ramos, 1310, no centro. Vamos acompanhar essa mensagem que fala a respeito e a gente já volta. Movidos pelo dever de servir e proteger, os integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça escolheram esta profissão para defender o país e a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Eles são autoridades, mas também são seres humanos que enfrentam desafios da profissão e suas lutas pessoais. Por isso, precisam da direção de Deus e do reconhecimento valorativo por parte da sociedade. Esse povo aqui considera, respeita vocês. Vocês são valiosos como seres humanos, como pessoas e como o trabalho que vocês fazem. Reconhecendo a necessidade espiritual e o valor desses profissionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da capelania UFP, realizará uma condecoração a esses heróis da vida real. Neste domingo, 24 de agosto, a condecoração dos heróis das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Às 9h30 da manhã, em todos os templos da Universal. Eu quero convidar você a trazer uma garrafa com água para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito. No domingo, na concentração de fé e milagres, as pessoas normalmente trazem uma garrafinha com água, nós colocamos a gota do milagre para que seu corpo, sua alma e seu espírito sejam saudáveis. Nós vamos realizar 7 orações que vão da saúde à sua vida espiritual. E o poder do Altíssimo há de se manifestar na sua vida. Acompanhe. Um elemento consagrado através da fé. Então agora mesmo, meu Pai, manifesta o teu poder através deste elemento vital à vida que é a água, mas que nela esteja a unção da saúde para curar. A determinação da cura de enfermidades físicas e espirituais, que pelo poder da palavra de Deus tem trazido resultados extraordinários. Cheguei aqui na Igreja Universal com muito problema no fígado. Aí eu fiz o tratamento da água e sumiu. Eu vim aqui nas reuniões fazendo as correntes, tanto a sexta-feira quanto a de hoje, da água, nessa fé de ser curada, e eu fui curada. Eu não tenho mais nada, minha visão está perfeita novamente, não vejo mais aquelas alterações, a sensibilidade passou, tudo passou, graças a Deus. Fui diagnosticada com um sopro no coração. O médico falou que eu ia ter que tomar remédios, eu não aceitei. Vim, tomei a água, fiz o propósito, agi com toda a minha força, a minha fé, e eu fui curada. Prepare sua garrafa e participe do tratamento com a água consagrada. Neste domingo na Catedral da Universal. Às 7h, às 9h30 e às 18h. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A entrada, a creche e o estacionamento são gratuitos. Olha, eu tenho certeza que se você vier, você não vai se arrepender. Você vai pagar absolutamente nada, portas abertas para todos. Ninguém vai te perguntar qual é a sua religião, qual é a sua orientação sexual, o time que você torce, o seu partido político, nada disso. Nós estamos interessados em levar você a ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Neste domingo, 24 de agosto, às 9h30 da manhã. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Esperamos por você e sua família aqui. E hoje ainda, não se esqueça, o combate à ansiedade. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.